Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafaela Guimarães Campos Fonseca e eu vou falar um pouquinho sobre o meu artigo intitulado Trabalho Forçado Contemporâneo, uma análise comparativa entre os ordenamentos jurídicos português e brasileiro. O artigo foi dividido em 3 capítulos, sendo que o primeiro trouxe o conceito e a caracterização do trabalho forçado contemporâneo, bem como a descrição da atual situação mundial. O segundo capítulo tratou da previsão normativa internacional e estadual, em especial dos ordenamentos jurídicos português e brasileiro. E o terceiro capítulo faz a delimitação conceitual face a institutos afins, como o tráfico de pessoas, o trabalho escravo e o trabalho degradante. A escolha dos ordenamentos jurídicos português e brasileiro para essa comparação decorreu da identidade de matriz, língua e doutrinadores, mas que, ao contrário do que se sugere, não os isenta de profundas diferenças no tratamento de alguns institutos legais. Entrando mais no conteúdo do artigo, num primeiro momento eu fiz a constatação da existência de trabalho forçado nos dias atuais, não só nos países menos desenvolvidos, como em toda a rede de produção global. Infelizmente, esse ainda é um assunto muito atual. Ele se diferencia da escravidão institucionalizada anterior à abolição, porque hoje em dia se encontram formas mais sutis, mais dissimuladas, com aparência de legalidade, mas nem por isso menos cruéis do que a escravidão dos tempos passados. O constrangimento e a privação da liberdade podem se dar de várias formas, não necessariamente físicas. Essa descrição da atual situação mundial foi feita por uma ONG australiana chamada Walk Free Foundation, que publicou um estudo chamado The Global Slavery Index, que trouxe como as formas ainda existentes de trabalho forçado na contemporaneidade a escravatura de posse, a servidão por dívida, a escravidão por contrato, dentre outros. Aí a gente pode ver uma gradação das formas mais diretas para as formas mais sutis de privação da liberdade. Em um segundo momento, foi constatado que essa realidade subsiste mesmo com a ampla previsão normativa de sua proibição. A proibição dos trabalhos forçados é um imperativo internacional, não passível de limitações levianas. Os pactos internacionais que prevêem essa proibição foram enumerados nessa segunda parte do trabalho, como sendo a Convenção sobre a Escravidão da Liga das Nações de 1926, a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66 também, a Convenção número 29 da OIT, de 1930, a Convenção número 130 da OIT, de 1965, a Convenção Europeia de Direitos do Homem, de 1950, e a Convenção de Direitos Fundamentais da União Europeia, que é de 2000, mas se tornou vinculante apenas em 2009 com o Tratado de Lisboa. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, e em seguida passou-se a um estudo do ordenamento jurídico português, no qual na Constituição da República Portuguesa está prevista a liberdade de escolha da profissão no artigo 47. No Código Penal vem a previsão do crime de escravidão no artigo 159 e de tráfico de pessoas no artigo 160. O Código do Trabalho português não possui previsão direta de punição por submissão de uma pessoa a trabalhos forçados, mas a Lei 28 de 2016, de 23 de agosto, abordou o combate ao trabalho forçado, atribuindo responsabilidade ao tomador de trabalho temporário e ao contratante ou dono da obra pela relação de trabalho forçado. No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição da República prevê a expropriação de propriedades rurais em que são encontrados trabalhadores em condições análogas às de escravo. O Código Penal prevê em seu artigo 149 o crime de submissão a trabalho análogo ao de escravo e no artigo 149-A o crime de tráfico de pessoas.
Da mesma forma que o ordenamento jurídico português, o Código do Trabalho, chamado CLT no Brasil, Consolidação das Leis Trabalhistas, também não possui previsão direta de trabalho escravo ou de trabalho forçado. Já a Lei nº 7.998 de 1990, que versa sobre o seguro-desemprego, prevê o pagamento de um salário mínimo por 3 meses para os trabalhadores que forem resgatados nessas condições. Na terceira parte do trabalho, em que é feita uma delimitação conceitual face a institutos afins, em um primeiro momento, o trabalho forçado é comparado ao tráfico de pessoas, que tem como conceito recrutamento, transporte, traslado, acolhida e recepção de pessoas para fins de exploração, que podem ser as mais diversas possíveis, como sexual, laboral, remoção de órgãos, dentre outros. Então, o tráfico de pessoas trata-se de um crime meio, do qual o trabalho forçado pode ser uma de suas finalidades. Em relação ao trabalho escravo, em um primeiro momento eu acho que vale tratar da divergência conceitual entre os diplomas internacionais e a doutrina brasileira. Pela própria previsão do Código Penal de submissão a condições análogas às de escravo, a doutrina brasileira tem costume de tratar por trabalho forçado do conceito da OIT, a nomenclatura trabalho escravo. Isso gera alguma confusão, mas foi adotado aqui no trabalho o termo trabalho forçado, que é o previsto nos diplomas internacionais, mas o trabalho forçado, o trabalho escravo é um dos tipos de trabalho forçado, sendo ele o domínio absoluto de uma pessoa sobre outra, apropriando-se de fato do trabalhador e de sua força de trabalho. Já o trabalho degradante, ele pode ser condições subhumanas de labor e remuneração, inobservância das normas mais elementares de saúde e segurança do trabalho, exposição do obreiro a riscos desnecessários à sua saúde e integridade física, jornada exaustiva tanto em relação à duração quanto à intensidade, não fornecimento ou fornecimento inadequado de alimentação, alojamento e água, não pagamento de salários ou realização de descontos indevidos, submissão a tratamentos cruéis, desumanos ou desrespeitosos, ou quaisquer outros atos que violem o princípio da dignidade humana. Trata-se de um conceito mais amplo do que o de trabalho forçado. O trabalho degradante ele pode ou não ser considerado um trabalho forçado, mas se o trabalhador está exposto a esse tipo de trabalho, acredita-se que ele não possui de fato a possibilidade de escolha, o que em última análise caracterizaria sim uma violação à liberdade de trabalho. O trabalho forçado, por sua vez, como eu falei, foi adotado o conceito da Convenção 29 da OIT neste trabalho. Ele é entendido como o trabalho ou serviço imposto sob ameaça de punição e para o qual o indivíduo não se apresentou voluntariamente. Aqui merece destaque o fato de que a ameaça de punição deve ser entendida como um conceito amplo, não apenas de punição física, mas também moral, aproveitando-se da circunstância de vulnerabilidade do trabalhador. Acredito que são esses os pontos principais do trabalho. Espero que tenha esclarecido essa realidade que infelizmente ainda faz parte dos dias atuais.